Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum era uma das cidades portuárias, uma das maiores cidades, principalmente do norte de Israel, cidade de Pedro. Nessa cidade de Cafarnaum, de repente, Jesus encontra um homem paralítico. E ao perceber a fé daquele paralítico, Jesus começa a dizer: os teus pecados foram perdoados. Quando Jesus diz isto, os doutores da lei, as autoridades religiosas, os judeus, começaram a dizer que Jesus estava blasfemando, porque só Deus pode perdoar os pecados. Jesus perdoava os pecados porque Ele era Deus. E na sequência Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, Jesus disse ao paralítico: levanta-te e anda. Jesus encontrando com o paralítico, Jesus primeiramente perdoa os seus pecados. Mas qual que é a relação entre as duas coisas? Algumas pessoas poderiam dizer assim: a relação é que para os antigos, para os judeus, a consequência dos pecados era a enfermidade. A enfermidade era como se fosse um castigo de Deus. Esse pensamento algumas pessoas da época tinham, alguns religiosos, mas esse não era o pensamento de Jesus. Jesus começa perdoando os pecados daquele paralítico, mesmo não sendo aquilo que ele queria. Jesus começa perdoando os pecados dele para nos ensinar que a cura que Deus deseja realizar na nossa vida é uma cura completa. A paralisia, o câncer, a lepra, um problema de saúde, é apenas algo externo, é uma cura externa que nós precisamos. Mas se Jesus curar apenas a questão física, se Jesus curar apenas o nosso corpo, a cura está pela metade. O ser humano precisa ser curado inteiro. A cura precisa começar pelo nosso coração. Imagine um paralítico, quantas vezes ele foi humilhado pelo seu sofrimento, pela sua questão física. Imagine um paralítico, onde estava a sua dignidade, não podia trabalhar, era abandonado pelas pessoas, até as mais próximas. Uma pessoa desse jeito seguramente tem no seu coração mágoas, seguramente tem no seu coração rancor, seguramente tem no seu coração tristeza, muitas vezes se sente até inferior aos outros. Jesus começa perdoando os pecados, porque Jesus quer nos dizer o que Deus deseja para cada um de nós. Claro que é a nossa saúde física, mas Deus deseja algo muito mais profundo. Deus deseja a nossa santidade. Deus deseja que nós possamos ir para o céu. Deus deseja a cada um de nós a vida eterna. Existe algo que é muito recorrente, principalmente para a espiritualidade cristã, chamado cura interior. E a cura interior, de fato, é um grande valor, a cura interior é uma grande verdade. Deus deseja começar a cura que nós precisamos, curando o nosso coração. E Jesus começa perdoando os pecados daquele homem, porque Jesus quer mostrar a ele, quer mostrar a cada um de nós, que muito mais do que o mal que a enfermidade nos causa, e veja, a enfermidade causa muitos maus, a pessoa não pode ter o seu sustento, a pessoa não pode trabalhar, muitas vezes fica isolada da sociedade, muito mais do que os maus físicos causados pela enfermidade. O ser humano sofre, padece pelo pecado, pelas consequências dos seus erros, pela consequência das coisas que ele fez que desagradou a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos cair nesta tendência materialista do mundo. As pessoas dizem assim, e quando rezam, muitas pessoas fazem novenas, e que alegria a oportunidade de fazermos novenas juntos. Muitas pessoas fazem novenas, muitas pessoas fazem peregrinação, muitas pessoas fazem promessas, dizendo: se eu conseguir um trabalho,
Se eu tiver esta cura física, se eu de repente conseguir uma casa e as pessoas dizem, eu vou fazer isto, louvado seja Deus. Mas nós que somos católicos, nós devemos nos preocupar primeiramente com a nossa salvação eterna. Nós devemos nos preocupar primeiramente com a cura do nosso coração. Nós devemos nos preocupar primeiramente com o perdão dos nossos pecados. É muito triste uma pessoa que passa a vida toda por causa de algo que aconteceu no passado, por causa de uma falha, de um erro, de algo que aconteceu que seguramente foi realmente uma falha. Mas a pessoa passa se culpando, sofrendo, passa uma vida muitas vezes amarga. Não. Deus, Ele quer mostrar a cada um de nós, Ele como Deus, Ele tem um poder muito maior, que é o poder da cura integral. A cura que começa pelo nosso coração. Quando que Deus pode curar? Quando que acontece um milagre na nossa vida? O milagre, primeiramente, ele acontece quando nós sabemos que nós precisamos dele. Por isso, com muita humildade, com muita fé, nós queremos dizer a Jesus, Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu preciso da tua ação na minha vida. Que alegria nós como católicos temos dois sacramentos que nós conhecemos e chamamos de sacramentos da cura. Nós temos a unção dos enfermos, mas nós também temos a confissão. Eu acredito que quando nós chegarmos no céu, uma das coisas que nós vamos nos arrepender e nós vamos nos entristecer um pouco de não termos valorizado tanto aqui na terra, foi o sacramento da confissão. A possibilidade de ser perdoado plenamente, totalmente por Deus, através deste sacramento. Querido irmão, querida irmã, Deus deseja nos curar totalmente. Por isso, o padre termina esta homilia dizendo assim, Deus disse ao paralítico, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados são perdoados. Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer que nós tenhamos paz no nosso coração. Que através da nossa conversão, que através da nossa humildade, que através do nosso reconhecimento, que precisamos de perdão, que precisamos de cura, que Deus nos ajude a sermos pessoas mais humildes, pessoas mais santas. Que nós jamais nos esqueçamos, realmente precisamos de bens, de casa, de saúde física, mas o que o ser humano, que o católico, que o cristão mais precisa é de santidade, é da cura do seu coração, é do perdão dos teus pecados.